Voltou e a gente já vai para a nossa entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre a conscientização e o combate ao abuso sexual infantil. Um problema que muitas vezes é silencioso, mas que deixam marcas para o resto da vida. A gente vai conversar agora com a psicóloga e psicanalista Fanny Risgail, que vai falar sobre o impacto psicológico, as formas de prevenção e, claro, o apoio às vítimas desse crime. Bom dia, bem-vinda ao Bom Dia RN. Bom dia, é um prazer estar aí com vocês para falar deste tema tão delicado e preocupante que diz respeito ao abuso sexual infantil, tanto intrafamiliar como extrafamiliar. Bom dia mais uma vez, bem-vinda, Ayrton, aqui. Como que nós, como sociedade em geral, eu ia falar família, mas como você disse, a violência acontece também de forma intrafamiliar. Como que a sociedade geral, no intuito de nos considerarmos protetores, todos nós, de crianças e adolescentes, podemos identificar sinais de que algo de errado está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que a infância, o sentimento de infância, ele surge mais ou menos no final do século XVII. Portanto, essa situação de vulnerabilidade em relação às crianças e aos adolescentes, vem de longa data. E nesse sentido, nesses períodos da civilização, muitas coisas foram acontecendo em relação às crianças e adolescentes. Neste momento, o que nós temos como sintoma da cultura é o abuso sexual infantil e principalmente a exploração sexual infantil e de adolescentes, que está muito relacionado à miséria e à vulnerabilidade que essas crianças vêm sofrendo. Nesse sentido, como você está perguntando, é importante dizer que quando a criança ela tem uma mudança muito rápida de comportamento, ela se silencia, ela se afasta dos amigos, e isso acontece e fica muito evidente na escola. E é importante que o professor, o educador, possa perceber isso e que ele possa estar preparado para identificar essas reações que são muito comuns na criança e também no adolescente. Uma outra situação que ocorre é a questão do bullying. E isto vem acontecendo de maneira bastante frequente, e através do uso do celular. E aconteceu, inclusive, aqui em São Paulo, ontem foi aprovado por todos os deputados que haverá uma proibição, é a PL 293, do uso de celulares nas escolas. Isto não é qualquer coisa, porque os professores e principalmente a direção da escola precisa estar preparado para lidar com a falta do celular em relação às crianças e dos adolescentes. Como lidar com isso, já que as crianças estão muito acostumadas com o celular e, nesse sentido, como preparar os educadores, os pedagogos, a direção da escola para lidar com isso. E é realmente uma preocupação muito grande, que vai além da família, Como a senhora bem falou, é importante a interação da família com a escola, porque normalmente a criança passa a maior parte do dia dela dentro da escola, e esse preparo de profissionais, inclusive para identificar se a criança está sofrendo um abuso, também é muito importante. Sim, e o que é muito curioso também é perceber que desde o final dos anos 90, a gente observou que houve muitas denúncias de professores que, de fato, praticavam atos libidinosos e até abuso sexual com os seus alunos. E isso vem acontecendo ao longo desses 20 anos, com várias denúncias. Então, se a escola é um lugar de proteção da criança e do adolescente, ela também aparece como sintoma de ameaça em relação à criança. Então, veja que nós temos aqui uma situação muito complexa. Então, nesse sentido, como a direção lidar com essa situação, já que são denúncias que aparecem e muitas vezes essas denúncias elas são abafadas
né? Justamente porque a escola precisa dos alunos. E, nesse sentido, como que os familiares lidam com situações dessa natureza? Houve muitas denúncias, tanto em relação a professores, como em relação a padres, acho que isso é bastante notável, né, no mundo. E, nesse sentido, é importante entender muito mais o que são esses abusadores, o que significa, né, o termo pedofilia e também a criminalidade, né? Veja que a crueldade, ela nasce muito cedo no desenvolvimento infantil. E ela nasce justamente porque no desenvolvimento da sexualidade infantil existe aí algo que a gente define como a pulsão de domínio. E a criança, ela vai sendo educada, principalmente em relação como os pais educam a criança, quando a criança passa a ter comportamentos mais agressivos, né? E nesse sentido, é muito importante que essa agressividade ela passe a se transformar numa capacidade para a piedade. E isto acontece um pouco mais tardiamente. Então, veja que esta passagem da crueldade, ou seja, da pulsão de domínio para a capacidade da piedade, né, ela se desenvolve na educação. Então, o educador, o pedagogo, ele precisa entender melhor esse processo do desenvolvimento da sexualidade infantil, especialmente quando isso surge com sintomas, e sintomas que que se expressam, né, pelo bullying. E o bullying, né, traz sintomas, né, importantes em relação àquelas crianças que sofrem este assédio, né? Como, por exemplo, fazer cortes no corpo, como, por exemplo, como aconteceu com um jovem aqui em São Paulo, numa escola particular, que ele sofria bullying, né, e ele cometeu suicídio. O suicídio também é um outro sintoma, né, da nossa cultura, que é um certo mal-estar na civilização. Então, veja que não se trata apenas, né, do abuso sexual infantil e do adolescente, assim como o estupro, assim como o suicídio, que cada vez mais vem aumentando na nossa cultura. Como que a gente pode tratar desses temas tão delicados, né, com crianças, não é? Que conselho a senhora dá para professores, pais, nós, jornalistas? É um grande desafio para todos nós, tá? Tanto para os educadores, como para os pais, né? Para os psicólogos, o pessoal que trata de saúde mental, né? E para a direção da escola, né? Há muitas posições a respeito disso no que se refere à educação sexual da infância, né, e do adolescente. Freud já dizia o seguinte, que na medida em que a criança começa a ter curiosidades a respeito, né, da vida sexual dos adultos, ela começa a perguntar para os adultos questões relativas, né, o que os pais fazem dentro de casa, o que a mãe faz quando sai e volta tarde. Por que muitas vezes os pais chegam tarde para pegar a criança e isso passa a ser algo bastante comum? Então, veja, a criança, ela passa a fazer perguntas. E o que é difícil no mundo dos adultos é responder essas questões, porque os adultos não sabem como traduzir para a criança essas situações sem que eles fiquem constrangidos, porque na realidade a criança não sabe como perguntar. Então ela vai perguntar a partir de uma linguagem que cabe a ela. E isso é muito interessante porque a linguagem do adulto é distinta, é diferente da linguagem da criança. E quando se trata, né, do abuso sexual infantil, o adulto sabe disso, ele tem essa consciência. E ele aproveita o sentimento de ternura da criança, né, numa violência. E a criança passa a ter vergonha a respeito disso, porque o corpinho da criança
traz, de certo modo, um tipo de excitação do corpo, né? Um tipo de excitação sexual da qual a criança não entende isso, mas o adulto entende. Então, veja, a educação sexual infantil, ela começa em casa, ela continua na escola, e como é que esses professores estão instrumentalizados para lidar com isso? Essa é uma pergunta que você fez extremamente importante. Só para finalizar, a gente se preocupa muito com o comportamento da criança, afinal ela pode estar sendo vítima de um abuso, mas muitas vezes a gente também se pergunta o que leva um adulto a cometer um ato tão cruel com uma criança ou com um adolescente ou até mesmo, né, com outros adultos. Outra pergunta importante, tá? Justamente porque, primeiro, há um tabu enorme em relação à palavra pedofilia, tá? E o que é a pedofilia? A pedofilia é uma patologia. O que esse adulto promove na criança? Ele está buscando, de certo modo, no corpinho infantil, a revivescência do seu narcisismo. E quando eu falo em narcisismo, e isso é importante extremamente quando a gente está falando com um público, né, que não necessariamente conhece o significado desta palavra, né, o narcisismo, ele se constitui principalmente nos primeiros anos de vida da criança, ou seja, de 0 até 4 anos de idade, né, até um pouco menos. E o que é o narcisismo? É a constituição do eu. É quando a criança começa a perceber que ela tem uma identidade, ela é distinta daquela que cuidou dela, ou seja, da própria mãe. Então ela começa a ter atitudes que diferenciam da mãe. E o adulto, no caso, na pedofilia, ele quer buscar essa revivescência. Este é apenas um aspecto em relação, né, a esse tipo, né, de ação do adulto. Uma outra coisa que acontece é que há um preconceito muito grande da parte de profissionais para tratar desses adultos, porque quando se trata desses adultos é justamente quando eles estão na prisão. Então nós temos que também escutá-los, assim como há adultos que sentem uma atração pela criança, mas que não cometem o ato. Eles fantasiam isto. E é importante também dizer que não se trata apenas do agressor masculino. Nós temos também agressores femininos. E cada um tem um modo de se aproximar da criança. E é uma busca, né, de um certo amor que se perdeu justamente nessa fase inicial da vida, do qual eu estou me referindo como narcisismo. Então, nós temos que ter uma delicadeza também ao falar da pedofilia, né? E distinguir também daqueles que são os criminosos, né? Aqueles que promovem, né, situações em que colocam a criança como refém dentro do mundo da internet, e essa está sendo uma discussão bastante importante, porque as crianças e os adolescentes estão sendo reféns de situações e de empresas que promovem jogos gratuitos para as crianças, e as crianças entram nesses jogos e passam a conversar com pessoas que não necessariamente são pedófilos, mas são criminosos que buscam a atenção da criança e que dizem que são crianças também, a ponto de seduzi-las até elas ficarem nuas e mostrarem o seu corpo, para que esses adultos possam fazer a pornografia infantil, divulgar imagens e, portanto, desenvolver uma ideologia onde é possível estabelecer relação sexual entre um adulto e uma criança. Aqui, inclusive, no Rio Grande do Norte, a própria Secretaria de Segurança já alertou sobre esse assunto que a senhora falava agora no final da nossa entrevista. Muito obrigado, viu, pela conversa. Conversamos com Fanny Risgail, psicóloga, sobre esse assunto tão importante. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, e eu quero dizer que eu estarei
em março, no dia 20, 21 e 23, para dar um curso para todos aqueles que se interessam, principalmente para os profissionais, que possam conhecer mais profundamente esta situação. E muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Olho nas redes sociais Até a dela, próxima. então.